Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para reagir a um clipe de uma cantora que eu não conheço, MC Tá, Rito de Passar. E quem me deu essa dica foi o querido do Rafa, é um cantor. Muito obrigada, Rafa, por acompanhar aqui e por todas as mensagens que você coloca aqui também. Eu agradeço muito por acompanhar e engajar no canal. Então, bora lá. Eu não ouvi essa música, não faço ideia de como que é. Olha lá, um banho de ervas. Essa planta aqui desse banho de ervas, gente, para mim parece avelã. Erva doce. Erva doce. Tá sem os negocinhos amarelos, mas pode ser erva doce. E como o nome da música é Rito de Passar, muito provavelmente, né? Muito provavelmente é um banho pori, né? Para nossa cabeça e um banho para acalmar. O reflexo dela no rio. Eita, apagou a vela. Você sabia que tem alguns macumbeiros e macumbeiras que não apagam vela soprano? Que tem a superstição que dá azar? Eu, eu não participo dessa conversa porque, ai gente, não tem como eu fazer um aniversário e não soprar a vela para fazer um pedido. Porque para mim é isso, né? Mas tem muitos que não assopram vela, sabia? Ou apaga assim com a mão, ou vira a vela para apagar, alguma coisa assim. Mas não assopram. Agora o banho já tá vermelho, ó. Será que é de rosas? Ai, que voz gostosa. Banho de abrir caminho e tá meio vermelha a água. Pode ser que aqui, especialmente, seja só cenográfico, mas normalmente banho de abrir caminho. Rosas vermelhas ou rosas amarelas, canela, né? Normalmente banhos de pombagiras ou ciganas passam esses banhos assim com rosas para abrir caminho. Por que passam esses banhos, né? Vocês não sabem, eu trabalho com técnicas energéticas, né? Além de ser macumbeira, o meu trabalho, o meu sustento vem de técnicas energéticas. E aí, para você me ajudar, já deixa o seu like e já se inscreve aqui embaixo. E eu passo muito banhos de ervas para as pessoas, né? As técnicas que eu faço, é claro que quem me protege não dorme e são toda a minha egrégora da Umbanda. Mas no meu trabalho, eu faço muito por conta de estudos. Então, por que um banho de rosa ou um banho de canela ajuda a atrair e abre caminhos, porque vai equalizar na sua frequência, vai equilibrar a sua frequência, vai te levar para a frequência daquela energia, da energia daquelas ervas. É claro, né? Tudo tem que ser muito bem ativado. Não é só um banho, não, gente. Normalmente, quando eu passo o mesmo banho por 3 dias, ou uma sequência de banhos de limpeza, equilíbrio e depois de ativação, dependendo do propósito para a pessoa. Já gostei da voz dela. Rito de Passar. Ela tá de branco. Ai, lindo, adorei essa paleta, esses tons. Oi, bonita. No meio do bambu, ela fazer isso aqui, ó, que é normalmente pode ser algum caboclo, cabocla, né? E ela ainda faz assim, ainda faz assim. Provavelmente uma cabocla pode ser de Ançã. E por que a flecha? Normalmente médiuns que vêm com essas entidades que chamamos de caboclos, que não quer dizer que é um caboclo, e por ser caboclo foi um povo originário na vida passada, pode ser um espírito que está vindo nessa energia de caboclo, tá bom? É bom sempre
deixar claro para vocês saberem isso. E o que que eu ia falar? Então, normalmente, pode ser um caboclo, além de ser caboclo, normalmente eles vêm trabalhando numa linha. Então, tem caboclos que vêm na linha de Yansan, tem caboclos que vêm na linha de Iemanjá, tem caboclos que vêm na linha de Xangô. Aí fala caboclo de Xangô, caboclo de Ogum, caboclo de Yansan, né? Normalmente, quando a gente tem um pai de cabeça igual, caboclo, eu sou de Yansan, normalmente o nosso caboclo ou outras entidades podem trabalhar naquela linha, trabalhar junto àquela energia. E o que quer dizer trabalhar? Quer dizer que eles pegam as características do orixá, características de energia, igual Yansan. Yansan é um orixá que movimenta. Então, para quem está com a vida parada e para quem não sabe para onde ir, a Yansan movimenta e pode ajudar a trazer direcionamento, sabe? Quando está tudo parado. Já um caboclo de Iemanjá, pode ser que ajude a pessoa a se encontrar, ajude a pessoa a passar por um momento difícil, né? É um caboclo que trabalha provavelmente com emoções. Mas é claro, ai, mas eu tô com problema de dinheiro, fui lá pedir para o caboclo de Iemanjá, o caboclo não vai, a cabocla não vai me ajudar? Claro que vai. Todos podem trabalhar em tudo, só que às vezes eles têm características mais fortes de trabalho. E aí você, se você é médium e me acompanha aqui, comenta aqui se já aconteceu com você, porque normalmente o que acontece comigo tem uma gira, e aí a gira todas consulentes, todas as pessoas que a entidade atende, é sempre mais ou menos com o mesmo assunto. Tem dia que é só trabalho, tem dia que é só relacionamento, tem dia que é só as dores do coração, tem dia que é só saúde. Acontece muito disso. Ela está em cima do sal, ó, tem velas. Eu acho que aqui, o que ela fez de caboclo, normalmente é isso aqui, né? É como se fosse para abrir a gira. Porque quando a gente começa uma gira na Umbanda, a gente fala, vou abrir minha Jurema, vou abrir meu Juremá. Tem um ponto, né? Que é de abertura de, de trabalho, de abertura da gira, né? E o que quer dizer abrir a Jurema? Quer dizer que eu estou pronto. Para mim, particularmente para mim, Vanessa, é como se eu tivesse pronta para receber. Quando a gente conta esses pontos, quando faz o ponto de abertura, é como se eu tivesse pronta para receber aquela energia, para trabalhar naquele espaço e muito mais para me doar dentro dessa egrégora, dentro dessa gira, tá? Então, quando ela fez assim, provavelmente foi para abrir, como se estivesse relacionado a abrir a gira, né? E aí depois você viu que ela fez assim também, né? Então, e junto com a música, ela tá representando cada elemento do que ela tá cantando. Ó, dancei com a correnteza, né? Correnteza. Normalmente a gente se associa a Oxum, e aí aqui é um movimento muito comum do orixá Oxum, né? Que faz isso daqui, né? E aí agora ela vai bater cabeça, provavelmente para Iemanjá. Ê, Arruda, mãe de Arruda! Gente, será que isso é sal? Meu Deus, se isso for sal, eu acho que é algo só cenográfico. Porque, gente, o sal puro, meus amigos, nunca tomem só banho de sal grosso, pelo amor de Deus. Por favor, se tomar banho de sal grosso, toma um banho de erva logo depois. Sim, joguei o banho de sal grosso, já jogo o banho de erva. Porque o banho de sal grosso neutraliza. E aí, quem toma banho de sal grosso, normalmente é porque, ai, tô me sentindo muito carregado. Ou tá com muitos problemas na cabeça, querendo resolver muita coisa, sabe? E aí você vai ficar com aquele pensamento, com aquele sentimento, e provavelmente a sua energia fica aberta, porque ele neutraliza. E aí logo o que vem depois fica nele. Então por isso que às vezes você toma um banho de sal grosso e não resolve, e é por isso ele neutraliza. Mas ele não ativa nada para você, ele não trata nada, entende? E aí aqui eu tô vendo essa querida aqui em cima, supostamente do sal grosso, ele drena muita energia, sabia? Drena muita energia. E sim, é diferente do que eu tá na água do mar, é muito diferente, pelo menos para mim.
E aí a gente viu o primeiro banho de arruda, né, de limpeza. Lembra que eu falei como que eu utilizo? Primeiro eu faço a sequência de banhos, eu passo limpeza e depois eu passo equilíbrio e ativação. Então teve o banho de limpeza, né, de arruda. Esse aqui é de rosa-rosas, aparentemente. Ela passando a mão no sal. E aí depois o banho de ativação. Viu só? Tá tudo alinhado. E aqui a defumação da querida. Caramba, ela pegou um alguidar para defumar. Da hora. Uh! Nossa, quantos banhos! Que legal, adorei isso. Normalmente, gente, no candomblé, eles só tomam banho assim de bacia, eles fazem banho assim de bacia. Tem a exigência até da vasilha e do que é feito. Às vezes, cada orixá tem uma vasilha, ou tipo, um banho de limpeza, só pode ser feito na bacia X ou na bacia Y. Belíssima ela, belíssima. Imagina o frio que ela tá passando. Ela pegou um alguidar. Gente, um alguidar, para quem nunca pegou num alguidar, provavelmente você já viu um alguidar em encruzilhadas no chão. Ele pesa pelo menos uns 800, 900 quilos. Então, ela colocar carvão e ainda fazer assim, mesmo que seja só pro clipe, é pesado. Ah, eu adoro jogar banho de ervas assim. Outra curiosidade, ó, esse vídeo eu vou colocar no título assim: Banho de ervas, aprenda como fazer. Banho de ervas. Banho de ervas secas é diferente de ervas frescas. Quando eu fiz um curso de benzimento e também tinha essa explicação sobre as propriedades das ervas, a gente aprendeu que não é interessante ferver ervas frescas, ervas verdes. Só se ferve ervas secas. Então tem essa diferença. No banho de ervas frescas, erva verde que você tira e já vai usar ela, você usa água fria e você esfrega ela até a água ficar verde, igual vocês viram aqui, certo? Já no banho de ervas secas, você ferve a água e faz como se fosse um chá, praticamente. Ferve a água, coloca as folhas lá, abafa, né? Eu gosto de deixar uns 15, 20 minutinhos para abafar, para a água pegar a energia da erva. Olha, erva rosa branca, mas tem um tipo de lírio que é nesse formato de flor, mas não tenho certeza se é esse. Ah, que lindo. Ah, ó, esse querido santo aqui é São Jerônimo. O sincretismo aconteceu porque os escravos não podiam cultuar eh, os orixás, certo? Então, para falar que, tô cultuando aí o que você quer, querido feitor, querido capitão do mato. Provavelmente o capitão do mato não fazia isso, mas estou cultuando aí o que você quer. Então, ele cultuava São Jerônimo, e pelas características de São Jerônimo, ele cultuava como Xangô, certo? E aí, o que eles faziam? Pegavam a imagem, e aí, para os donos da casa, para assim, para o senhor, estava ótimo, né? Que eles estavam proferindo a fé católica. E aí, o que, que eles faziam? Eles abriam a imagem, né? Que a imagem normalmente é oca, e aí colocavam elementos relacionados a Xangô. E aí, quando eles cultuavam aquilo, né? Orava para aquilo, mas era, na verdade, pro orixá. Então, muitas casas de Umbanda, né, adotam isso, adotam o sincretismo. Então, às vezes você nem vê imagem de orixá, tem só imagem dos santos do sincretismo. E daí aqui a gente vê também uma velinha para cada um. Tem a vela lilás,
que é para Nanã, vela amarela, ou laranja, vela amarela para Oxum. Para mim é amarelo isso. Azul claro para Iemanjá, azul escuro para Ogum, branco para Oxalá, verde para Oxóssi, marrom para Xangô e vermelho para Iansã. Pode mudar essas cores também, depende muito da casa. E isso de beijar, no caso aqui ela beijou um terço, né? Mas a guia também, a gente sempre beija, passa no ori e aí veste a guia. É o padrão que a gente faz, é a nossa forma de vestir a guia. Ó, desenhando um ponto, e aí a gente vê aqui tridentes, provavelmente um ponto de proteção. Por que o ponto de proteção? Normalmente quando a gente desenha um ponto, ele está desenhando com um tipo de giz que a gente chama de pemba. Ele está desenhando aqui, um ponto quando você desenha, ele vira um portal. E dependendo do desenho da entidade, como eu falei antes, aquele portal vai levar você, vai tirar algo ou vai trazer algo, né? Então, provavelmente, eu sinto que aqui na porta ele está desenhando um ponto para proteger. Então, quando a pessoa passa, ela já deixa algumas coisas aqui fora, já não leva para agir aquilo, já está metade encaminhado, metade limpo já. Que lindas as guias dela. Olha essa daqui só de búzios. E aí, gente, quando a gente recebe a entidade, é muito importante falar que hoje são poucos, quase nulo, o número de médiuns que ficam em transe. Isso só existia antigamente, que aí você pegar imagens dos anos 70, dos anos 60, você vê eh, entidades comendo caco de vidro, pondo fogo na boca. Essas coisas se faziam antes, as entidades tinham necessidade de fazer isso antes para meio que provar que aquilo era real, provar que era uma entidade e não era um ser humano, sabe, fazendo. Hoje não precisa mais disso, né? Porque a gente já entende o que é entidade, o que é o ser humano, o que não é. Então hoje a maioria dos médiums é consciente. Então eu, Vanessa, eu sou consciente, e para mim a incorporação é muito no começo era mais assim, de comandos, faz isso, levanta a mão, abre a boca, e aí quando eu abri a boca saía um brado que não era a minha voz praticamente, mas era muito por comandos. Hoje é mais fluido, eu não ouço mais esses comandos na minha mente, eu já vou fazendo assim, é, naturalmente, né? Porque a conexão está maior devido ao tempo de desenvolvimento, né? Mas para cada pessoa é muito diferente. Então hoje não existe muito de você não sentir o que está fazendo. Às vezes você pede a percepção do local, sabe? Tipo, você incorporou aqui no meio da gira, e aí quando você desincorpora, você foi para outro local, e às vezes isso você não tem tanta noção, né? Seja pela concentração, mas igual, as pessoas que eu atendo, eu não lembro os rostos, mas eu lembro a situação. Também se perguntar se a entidade. É muito difícil a entidade perguntar nome. Então também não lembro. Mas eu lembro das situações, as situações eu lembro. Então, se eu estou trabalhando com algum elemento que as minhas entidades têm algumas que trabalham com uma faca, e a faca, ela é as minhas entidades trabalham com a faca e a faca eu desafiei ela não tem fio, ela não tem corte. Pode passar assim que ela não corta. Então, mas se eu quiser furar a pessoa, eu tô consciente daquilo, certo? E eu não vou fazer. Tanto que o Cambone sempre avisa, fala, ó, a faca que ela tá aí não tem corte, não precisa ter medo. Será que é o pai de santo dela? É, tá com cara de incorporado. Aparentemente, olha lá, os caboclos sempre vêm com os dedinhos assim, cruzadinhos assim. Ai, Ivan, e por que que gira tanto? Por que que dança tanto? A dança também é um tipo de descarrego, é um tipo de limpeza. Eu sinto,
principalmente nos médiums que estão começando o desenvolvimento, que às vezes a dança mostra para o médium a firmeza, porque o médium nunca viu aquela dança, nunca fez aqueles passos conscientemente, sabe? Eu acho que isso fortalece demais quem está começando no desenvolvimento mediúnico, fazer esse espaço, dançar as danças, girar, porque conscientemente a pessoa é muito tímida e não faria aquilo, sabe? Ai, que bonito, ó, pedindo a Gol para toda entidade que vem em terra respeita o dirigente e os pais de santos. O dirigente que eu falo é sempre o pai de santo. Então, sempre que uma entidade vem em terra, cumprimenta-se os pontos de forças. Cumprimenta o altar, cumprimenta os atabaques, a curimba, cumprimenta algum outro ponto de força padrão da casa e sempre se cumprimenta primeiro o baba, né? O baba ou a mãe de santo, né? E aí vai cumprimentando por cargos. Normalmente todas as entidades que vêm, quando vêm para o trabalho, cumprimenta entidade, não orixá, tá? O orixá também cumprimenta, mas normalmente é só o baba. Cumprimenta esses elementos primeiro e depois vai cumprimentando cada pessoa que está ali, cada médium que está na gira, Cambone ou não. E cumprimenta as outras entidades também incorporadas. Olha, a vela derreteu. Gente, isso. Ai, trabalho na cachoeira. Será que esse lugar aqui é Nazaré Paulista? Que eu já fui lá com a minha, com a minha, com o meu terreiro. Ah, o que eu ia falar, isso de vela derreter, vela tá para lá, vela fez um formato de uma coisa ou de outra. Para mim é igual sonho, gente, é muito particular, depende de muitas coisas específicas. Então, eu, Vanessa, nunca fiquei muito bitolada com essas coisas, não. Tem muita gente que fica, né? Mas a vela não queimou, ou sei lá, ficou pela metade, o que aconteceu? A entidade não aceitou. Eu não tenho essas bitolação, não. Aí uma entreguinha para Oxum. Eita, sabe o que eu tô pensando aqui, meus amigos e minhas amigas? Isso aqui, o frio que não tá passando na cachoeira, é muita fé, viu? É muita fé. Normalmente, quando faz trabalho na cachoeira, pelo menos no meu terreiro, a gente chama de coroação. Coroação ou limpeza do ori, né? Porque é como se fosse a primeira coisa que faz pro ori da pessoa eh, que está sendo iniciada na Umbanda, né? E para os mais velhos também. Mas é a primeira conexão que a água da cachoeira vem para acalmar também. Isso daqui, ó, esse ser aqui, com certeza está no erê. Olha lá, batendo palma, ixi, está muito no erê. Já que provavelmente um caboclo, uma cabocla. Olha lá, eles batem no peito. E é isso, ó, esse que é o grito que é chamado do brado. Cada um tem diferente. Ai, que linda! Aí segurando uma galinhazinha, provavelmente para uma oferenda. Aí ela já tá de branco. Maravilhosa essa diva, adorei ela, adorei a voz dela. E a galinha, me deixa, pelo amor de Deus! Acendendo umas velhinhas, que é de lei, né? Aqui, esse verde parece um bambuzal, gente. Defumando, aí aquela já tá de vermelho. De vermelho. Ai, que linda!
Linda, 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 linda. Vamos contar as velas, vamos ver quantas velas tem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Quem poderia imaginar, não é mesmo? Sete velas, que velas. O sete é um número muito energético, né? Normalmente é um número muito utilizado pelas entidades de esquerdas, né? Porque é um número que traz equilíbrio, né? É como se, igual 7, 3 para cá, 3 para lá e o 1 está sempre em equilíbrio, né? O médium estaria sempre em equilíbrio. E aí tem as entidades, as 7 catacumbas, 7 chaves, tem 7 de tudo. 7 saias. Linda, 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 linda. Rito de passar. Ai, adorei. Olha, tem outro clipe aqui, ó, já com um Oxóssi e uma Iemanjá, vamos ver depois, eu acho que é dela também. E é isso, gente, gostaram? Eu espero que sim, eu adorei conhecer a MC Tá, adorei o clipe Rito de Passar, totalmente. Aparentemente, eu não falei no clipe, mas é Umbanda, né? Por conta do sincretismo, dos elementos que tem ali. Adorei conhecer esse clipe. Obrigada, Rafa, por ter me indicado. E espero que você tenha gostado também. Se inscreve nesse canal, porque eu quero chegar a 1.000 inscritos para começar a monetizar esse canal. Gratidão, até mais.